Para ter verdade, exige obediência e sacrifício. Muitas pessoas creem que pregar o Evangelho é necessário apenas conhecimento da palavra de Deus. Mas o que elas não sabem ou não se atentam é que a verdade do Evangelho requer obediência. E a obediência requer sacrifício, porque não será feito da sua forma, mas na forma de Deus. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus falou para os seus discípulos para não ir pelo caminho dos gentios, nem entrasse pela cidade dos samaritanos? Porque Jesus queria alcançar os primeiros da casa de Israel, para que então depois fazer a sua parte e desse a oportunidade aos demais povos da terra. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. É muito interessante porque Deus assiste o seu povo e vê que muitas pessoas estão perdidas nos seus problemas, estão enfermas, estão mortas, estão endemoniadas, e muitas delas já perderam a esperança. Então, o Senhor Jesus disse: olha, pregai, é chegado o reino dos céus. E esse reino dos céus, ele dá o livramento dos seus problemas. Dá de graça o que vocês receberam de graça. No caso aqui, os discípulos que iam a caminho. Agora, preste atenção no que o Senhor Jesus demanda dos seus discípulos. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Bem, o Senhor Jesus enviou eles para ir até essas pessoas, mas não levassem consigo ouro, nem prata, nem cobre, porque o ouro e a prata e cobre ia nortear eles para serem conduzidos do seu jeito. Então, o Senhor Jesus falou: olha, vocês não vão levar, não vai levar alforjes para o caminho, quer dizer, bolsa, nem 2 túnicas, nem roupa, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, vocês não vão levar nada. Vão como vocês estão. Agora, eu pergunto para você, ouvinte, se o Senhor Jesus pediu isso aos discípulos que iam pregar o Evangelho a outras pessoas, você pensa o quê? Que Deus queria maltratá-los? Que Deus queria que eles passassem fome? Não. Deus queria e Deus quer que os discípulos sejam dependentes de Deus, vivam pela palavra dele, obedeçam. E essa obediência custa ao mundo natural. Nosso mundo natural requer despesas, requer uma segurança para trocar de roupa, sandálias, enfim. Mas o Senhor Jesus queria que eles aprendessem a obedecer diante de uma situação nova. Assim é o discípulo.
O discípulo do Senhor Jesus é aquele que obedece a sua palavra e vai para o desafio, vai para um novo caminho que eles nunca andaram antes. Ou seja, eles não faziam nada de acordo com a vontade alheia, eles faziam a vontade deles. E agora teriam que fazer a vontade de Deus. E olha que interessante. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Olha, imagina você sair para evangelizar, falar do reino dos céus a pessoas que estão perdidas, doentes, endemoniadas. E, diante de tudo isso, ainda você procurar pessoas que fossem dignas, para eles se hospedarem, porque eles não iam ter dinheiro. Eles iam depender das pessoas. Agora, pense comigo, ouvinte. Será que a fé, a obediência, é tão simples como os religiosos o apresentam? Não. A fé é uma certeza. E essa certeza vem porque você coloca Deus acima de você. Você crê que Deus vai suprir a sua necessidade. Será que você é um discípulo de Jesus? Ou você está preocupado com o amanhã? Para falar de Jesus, anunciar suas boas novas, o reino dos céus, requer verdade, obediência. A verdade exige obediência e também sacrifício, porque você não faz as coisas do seu jeito, mas faz do jeito que Deus pediu. Ouça, o Senhor Jesus continua falando assim: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Ou seja, imagina, eles teriam que procurar uma casa para se hospedar. Se naquela casa recebesse, então eles teriam paz. Eles enviariam paz a essa casa. Mas se essa casa não recebesse, então não era digno. A paz voltaria para eles, os discípulos. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Veja, ouvinte, preste bastante atenção. Aonde existe um servo de Deus que obedece a Deus, que sacrifica a sua própria vida, então, nesse servo de Deus existe uma autoridade, porque aquela autoridade foi dada por Deus. Quando o servo de Deus obedece, sacrifica em prol da voz de Deus, da vontade de Deus, do pedido de Deus, então as pessoas que recebem a palavra dita por meio desses servos, elas têm a oportunidade de receber a verdade, porque eles estão vivendo a verdade. Os discípulos estão vivendo a verdade. Então, se naquela cidade ninguém receber, então eles iriam sacudir o pó dos vossos pés. Por quê? Porque aquele pó seria testemunha do que havia acontecido ali, tanto da vida do servo quanto a vida dos que ouviram sobre o reino dos céus. E o Senhor Jesus disse o seguinte:
E essa frase é a frase do dia. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, você, ouvinte, que sacrifica, que é um discípulo do Senhor Jesus, vive essa verdade que exige de você obediência e sacrifício. Aonde você tem falado de Jesus, aonde você tem ido, então aquelas pessoas estão tendo a oportunidade de receber a verdade por meio de uma pessoa que vive a verdade, que obedece a Deus, que entrega a sua vida a Deus. Então, se ele e ela faz a vontade de Deus, vive essa verdade, essa obediência, então aquelas pessoas teriam a oportunidade de ver a verdade, porque sairia espírito das palavras dos servos de Deus. Ou seja, se tem espírito, se tem verdade, se ele ou ela sacrifica a sua própria vida para obedecer a Deus, então essa cidade, essa pessoa teria um rigor, um juízo maior do que Sodoma e Gomorra. Você já imaginou isso? Talvez você esteja tão preocupado com alguém, com as pessoas que você lida, mas se você faz a sua parte, se você tem a consciência limpa, você visa obedecer à vontade de Deus, você sacrifica a sua própria vida, você não julga, não condena, não murmura, não guarda rancor, mágoa. Você faz o certo que Deus pede de você, olhar com bons olhos, dá mesmo com vontade de reter, você dá, ou seja, você obedece. Então, as pessoas que você está evangelizando vão ter um grande juízo, maior até do que Sodoma e Gomorra. Pense sobre isso. Agora, se você, no caso, recebe a verdade, ouve a verdade por meio dos servos de Deus, e você não quer atentar, não quer obedecer, você terá mais rigor que Sodoma e Gomorra. É o que a palavra de Deus diz. Não fique chateado comigo, não, porque o que eu estou falando não é a minha palavra, não é os meus pensamentos, mas é o que o Senhor Jesus fala. Ou seja, a oportunidade está diante de você. Será que você tem agarrado, ou seja, obedecido essa verdade que você recebe? Bem, é com você.